Amém? A graça e a paz, amada igreja do Senhor Jesus. Boa noite. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e a abrirem suas Bíblias no livro que nós temos lido, Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 36. Todos acharam? Quem tem lido aí estas semanas o livro de Romanos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu gostaria, só um minutinho com o som, por favor. Eu gostaria que a igreja lesse esse versículo comigo. Se você não tem essa minha versão, acompanha aqui. Toda a igreja diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, para a sua glória. Nós, nossa vida, o mundo, tudo que nele há. Quando nós temos essa compreensão que não é por causa de nós, mas é por causa de Jesus, para a glória dele, nossa visão de mundo, nossa perspectiva muda. Nós estamos aqui porque ele morreu por nós. Nós estamos aqui porque Jesus nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para glorificar e adorar aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui não por causa de nós, mas por causa daquele que nos chamou. Aleluia. Eu gostaria de convidar você a começar este culto dando palavras de adoração, reconhecendo que não existe outro Deus, que a sua vida é para glorificar a Jesus Cristo, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele tem o controle de todas as coisas, dos céus, na terra e tudo que existe, dizendo que sua vida é para fazer a sua vontade, de que Ele é poderoso, de que Ele é adorado, de que Ele é o único Deus, santo e verdadeiro, o qual importa que através do seu nome é que somos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em nosso favor. Aleluia! Grande e bondoso é o nosso Deus, e a este Deus nós estamos aqui para adorar e render-lhes graça ao teu seu santo nome. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui para te adorar e nós te convidamos, Senhor, recebe a nossa adoração, manifesta-te em nosso meio, com sinais, maravilhas, transformando vidas, corações, Senhor. Aquele que está abatido, seja renovado pelo poder do teu Espírito Santo. Aquele que está cansado, seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Alegra, Senhor, aquele que está com o coração triste, pois na presença do Senhor há alegria, aleluias. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor.
Glórias nós te damos, Senhor. Toda honra e toda glória somente a Cristo Jesus. Aleluia. Glórias nós damos a Ele. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Nós começamos nossa reunião de hoje lendo esse texto, cantando essas verdades, e que nós jamais esqueçamos que toda a nossa vida deve ser uma constante glorificação ao nosso Deus. Vamos dar um forte aplauso a Ele. Obrigado, Senhor. Glórias ao nosso Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Vamos, nesse momento inicial dos nossos cânticos, cantar a canção que diz: hoje é tempo de louvar a Deus. Então, vamos fazer aquela interação que a música pede, né? Então é só cantar aquelas palmas, e para a gente celebrar o nosso Senhor com alegria, eu quero aproveitar e pedir um pouquinho de bateria aqui no meu fone, por favor. Timbal, bumbo e caixa, por favor. Então vamos cantar. Espírito.
Deus habitar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Glórias ao nosso Deus. Que bom podermos louvá-lo como igreja, como comunidade, porque nós, como iremos cantar agora, nós achamos um bom amigo, Jesus, o nosso Salvador. Ele é o Deus presente, que também se manifesta como um amigo nosso, aquele amigo que é socorro bem presente no dia da angústia. Então vamos cantar também essa canção com alegria, crentes que nós temos um Deus que é o nosso amigo. Então, a igreja com palmas, vamos cantar todos juntos. Achei um bom amigo, Jesus do Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitor de mim e toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitor de minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele que conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, Jesus me guarda a vida até o fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares
Glórias ao Senhor Jesus. Que bom que nós temos um amigo, um consolador que está conosco em todos os momentos, que enviou seu Filho para morrer por nós, que deixou o seu Espírito Santo para ser esse consolador. Esse é o nosso Deus completo, atua em todas as áreas e nós somos os maiores beneficiados em adorá-lo. Que bom é sabermos disso. Glórias a Ele. Vamos nesse momento destacar, ressaltar a importância do seu Filho Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e por isso nós damos graças a Ele, como nós vamos cantar nessa canção. Nós vamos dizer que digno é o Senhor, esse Deus que por grande misericórdia e amor enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. E por isso nós estamos aqui celebrando, porque nós temos um Deus vivo, um Deus que é amigo, um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E por isso nós damos graças a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se manifesta em nossas vidas, em todos os aspectos, em todas as áreas, com todos os atributos que o Senhor tem. E por isso nós vamos ressaltar que digno é o Senhor, sobre o trono está. E nesse trono nós achamos a tua misericórdia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glórias ao nosso Deus. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
adore a Ele. ao Cristo que venceu, o Filho de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Glória a Deus. Glórias ao nosso Deus. Ele é digno. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O nosso Senhor é digno. O nosso Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É bom quando a gente louva o nome do Senhor. É maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluias. Eu quero nessa noite orar por enfermidade nesse momento. Quem quer oração por enfermidade? Tem alguém enfermo? Dá só um sinal com a mão assim, pra gente. 1, 2. Um sinal com a mão. Um sinalzinho com a mão, mais alguém por enfermidade. Tem 1, 2, 3, 4 que precisa oração por enfermidade. 5, 6. Se tem alguém da tua família, algum conhecido seu, algum amigo que não está aqui também, você pode representá-lo. Alguém dessas condições, eu vou orar pelos enfermos. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, se tem alguém enfermo, chama os anciões, os presbíteros, e ele vai orar, e você vai ficar curado. Se tem alguém alegre, louve o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Eu queria chamar rapidamente aqui os presbíteros. Os presbíteros, sobe aqui, presbíteros. Nós vamos orar por essas pessoas que têm os pedidos de oração. Se o presbítero Elcio puder vir também, fica aqui ao lado do Wagner, presbítero Wagner, nós vamos orar. Presbítero Elcio, estende a mão nesse momento. Nós vamos orar por essas pessoas que pediram. Eu queria melhor, eu queria fazer melhor. Você que levantou a mão, vem rapidamente aqui na frente. Vem rapidamente. O Senhor quer curar nesta noite.
O Senhor quer curar nesta noite, Ele quer que você saia daqui curado. Presbítero, estende a mão sobre este povo. Estende a mão, pastora, sobre essas vidas que estão aqui. Está vindo mais ali. O Senhor está operando nesta noite. Estende a mão, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Tu és grande e poderoso, Tu és soberano, Tu és criador de todas as coisas. Tu fizeste os céus e a terra, tudo que nela há, os mares, tudo é criação do Senhor. O Senhor nos criou, com o sopro da sua boca nos trouxe vida, e com toda esta grandeza, o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor importa com você que está aqui na frente, e Ele quer te curar nesta noite. Coloque a mão na enfermidade, se não puder, coloque na sua cabeça a mão direita. E neste momento, nós invocamos o nome do Senhor para que toda enfermidade caia por terra e que venha a cura, o refrigério. Senhor, nós declaramos cura para a cabeça, para o corpo em geral, toda a célula dos corpos que estão aqui, as vidas que estão aqui, sejam saradas. Incluímos também o pastor Nivaldo, que ele seja, meu Deus, sarado, curado totalmente de toda enfermidade, nesse momento, todos que estão aqui, do pastor Nivaldo, nós declaramos, declare comigo agora, nós declaramos, repita comigo, nós declaramos, toda enfermidade caia por terra, no poder do nome de Jesus Cristo, aleluias. Dá um aplauso agora para o Senhor Jesus. Graças a Deus pela sua vida. Pode assentar. Depois, se quiser dar testemunho, pode pedir um espaço para você testemunhar dos benefícios do Senhor na sua vida. Amém? Alfredo. Eu estou esperando o Alfredo vir aqui, irmão. Eu não sei porque ele desceu. É o frio, é o Alfredo? Graça e paz, igreja. Não entendo isso aqui como aviso, né? Entendo isso aqui como um convite. Toda terça-feira, sob a liderança do presbítero Adevair, lá na casa do tio Zé, tá? Reunião 7h30 da noite, e aí os irmãos que quiserem participar, não é isso, presbítero? Podem ir lá na casa do irmão, haverá reunião toda terça-feira, amém? E toda quarta-feira, culto de oração aqui na igreja. Sintam-se convidados a participar. Aqueles que puderem, aqueles que não puderem, também façam um esforço de estar aqui presente para orar. É sempre bom orar, é sempre bom estar na presença do Senhor orando. Toda quinta-feira, as irmãs também estão aqui orando. As irmãs também sintam-se convidadas para estar aqui orando, juntamente com todas as mulheres aqui da igreja, 18 horas, tá? E toda sexta-feira, lá na casa do pastor Marcelo, com a pastora Joyce, lá na Coab, também há reunião a partir das 7h30, se não me foge de memória, e ali também Deus se faz presente, há maravilhas ali acontecendo, através do ensino da palavra, a oração. Então, sintam-se convidados a participar também da reunião que acontece por lá. E todo domingo, às 18 horas, estamos aqui para juntamente
com toda a igreja, louvar o Senhor, adorar o seu santo nome, aprender a palavra de Deus, né? Estarmos juntos em comunhão, rever os irmãos, louvarmos a Deus. Então, essa é as atividades da igreja e é um convite para todos nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês trouxeram o dízimo e as suas ofertas. Por favor, fiquem de pé. Quem não trouxe também pode ficar de pé, que nós vamos orar também nessa noite. Amém? Também louvamos a Deus com os dízimos e nossas ofertas. Nós sempre falamos que o que nós fazemos aqui é apenas devolver a Ele, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele criou todas as coisas. Ele não precisa do ouro, né? Porque Ele é o dono de tudo. E é o dono da vida. O que nós fazemos aqui é só um símbolo de reconhecimento do senhorio que Ele tem sobre nossa vida. Tá? Porque o que nós entregamos aqui diante de toda a sua majestade, de todo o seu poder, não é nada. Tá? É apenas 10%. Então Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele quer ver você dar a honra que Ele diz que nós precisamos dar a Ele: honra, glórias, louvor. Amém? Então você que trouxe seu dízimo e você que não trouxe também, vamos orar nessa noite. E aí, terminando a oração, vocês podem sair dos seus lugares e devolver aquilo que é do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o Criador do universo, Senhor. Tu és o Criador da vida. Nós somos, Senhor, feituras Tuas. Nós fomos criados por Ti. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda a adoração, Senhor, para todo sempre. Nós vamos Te ofertar nessa noite. Nós vamos dizimar nessa noite, Senhor, porque honramos a Tua presença neste lugar. Honramos, Senhor, aquilo que Tu tem feito por nós e agradecemos, Senhor, por tudo. Somos gratos, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida, ó Pai. Abre as portas, ó Deus, para aquelas pessoas que precisam de emprego, precisam de trabalho, ó Pai amado, precisam sustentar suas casas. Deus, a Tua palavra diz que Tu nunca viu um justo mendigar o pão. Tu, Senhor, é quem dá o sustento para nós. E nós, nessa noite, Te honramos, Te glorificamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Pode vir, irmãos, quem trouxe seus dízimos, suas ofertas, fiquem à vontade. Deus se faz presente. Boa noite, amados irmãos. Estou com uma responsabilidade enorme hoje, para a glória de Jesus, transmitir a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, amém? A palavra que vai, com certeza, falar ao coração de cada um de nós e com certeza vai gerar mudanças e vai gerar frutos para glorificar o nome de Jesus. Se vocês se sentirem mais confortáveis, se quiserem vir mais para frente, tudo bem. Se não, podem continuar nesse lugar. E eu gostaria de começar dando uma notícia boa. Tá? O irmão Luciano mandou dizer que a mãe dele já está de alta. Graças a Deus, já saiu de Paragominas,
já deve estar chegando em casa. Que maravilha, né? E ele está agradecendo as orações da igreja, está agradecendo as orações dos irmãos. É porque nós temos um Senhor que é todo-poderoso, que é glorioso e que atende às nossas orações, não porque nós mereçamos, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E me alegro também de ver a minha irmã Miriam. Você é forte e corajosa, é uma guerreira, e o Senhor também está cuidando de você, tá? E de todos nós. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz e poderosa, no texto de Mateus, capítulo 21, nos versículos 28 até 32. Se você quiser assistir pelo telão, acompanhar pela tela ali, fica maravilhoso, porque a minha versão, a versão da minha Bíblia, ela bate com ali, tá? Mateus 21. Antes da gente ler esse texto, a gente vai orar, tá bom? E vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Mateus 21, 28 a 32. Amado Pai, querido, santo, perfeito, eterno, compassivo, maravilhoso, que entregou o seu único filho na cruz do Calvário, para morrer na cruz em nosso lugar e nos garantir vida eterna, uma vida nova, uma vida que aqui na terra é transformada para glorificar o teu nome e aonde estivermos o teu reino ser visto, ser introduzido, ser apresentado por causa da nossa vida em Cristo e Cristo em nós, a esperança da glória. Queremos te pedir que a tua palavra, Senhor, venha penetrar no nosso coração de forma profunda, que o teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, que nos lembra toda a verdade, que nos ensina toda a verdade. Ó amado Espírito Santo, venha nos instruir nesta noite. Venha falar conosco, venha falar com cada um de nós, segundo a necessidade de cada um. E que nós saiamos daqui com uma vida nova, uma vida radiante, uma vida transformada, melhores do que nós entramos, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, ó amado Espírito Santo. E oramos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, esse texto de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32, vai nos falar de uma parábola que vai nos trazer lições profundas e impactantes. E que com certeza vai tocar em nós nessa noite. Diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Diga comigo: arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Minha boca está seca. Se alguém quiser me trazer uma água, eu aceito. Então, queridos, esse texto que nós acabamos de ler fala sobre a parábola dos 2 filhos. E de imediato, quando você lê, você já disse: não, esse texto aqui vai falar sobre a obediência. Né? A gente pensa logo assim. Esse texto aqui vai falar sobre a obediência. Na verdade, ele vai falar de coisas mais profundas do que a obediência. Esse texto aqui é um texto que o Senhor Jesus vai confrontar os religiosos e fariseus, hipócritas. E vai nos trazer uma lição muito grande. E a gente vai definir nessa noite como é que está a nossa relação com Deus. Como é que está
o Cristo que nós dizemos que conhecemos, como é que está o agir dele em nós e como é que nós caminhamos com este Deus. Mas para que nós possamos entender o porquê desta parábola, então nós vamos ver todo o contexto. Todo esse capítulo de Mateus, todo esse capítulo 21, todo o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, ele vai todo esse capítulo. Tem alguma coisa aqui? Ele vai nos contar. É isso, acho que é, né? Eu acho que é. Pode sim, sem problema. Então, todo esse capítulo de Mateus, ele vai trazer para nós a confirmação da identidade de Cristo, amém? Todo esse aqui, ó. Por quê? Porque esse capítulo 21 de Mateus vai mostrar a última semana de Jesus. Estão atentando bem? A última semana de Jesus antes da sua morte, ok? Então, esse capítulo de Mateus aqui, ele vai nos mostrar a última semana de Jesus, os acontecimentos que houve com Jesus antes da sua morte. E esse texto, todo esse texto vai confirmar a identidade de Jesus como o Messias prometido, como o rei humilde e como a autoridade divina. Amém? Então, você vê que o nosso Jesus, ele é o Messias prometido, o rei divino é a autoridade divina. Ele é o nosso Deus. Aleluia? Amém? Então, estamos entendendo? Então, esse texto vai nos mostrar, confirmar a identidade de Jesus. Ok? Nos versículos 1 até o versículo 11, se você mantém a sua Bíblia aberta, vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus sobre Jerusalém, em Jerusalém, ok? Então, quando Jesus entra em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele é aclamado por uma multidão. Vocês podem ler na Bíblia e verem por aí. Ele é aclamado por uma multidão. Certamente muita gente daquela multidão, ou aquela própria multidão, ia estar lá depois também, diante da sua crucificação, gritando, crucificam, crucificam. Mas ali estava uma multidão. Porque naquela multidão havia um desejo. Quando eles diziam, Hosana, quando eles diziam aqui, ó, a entrada de Jesus em Jerusalém. Deixa eu beber alguma água. Aqui no versículo 9, e as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, Hosana, me salve, salva-nos. Porque eles tinham uma ideia de um Salvador que fosse o libertador deles de um governo tirano, do governo de Roma. Era a visão daquela multidão. A grande parte deles ali era isso. Nós queremos um libertador da escravidão, do domínio de Roma. Ok? Mas houve um alvoroço intenso em Jerusalém com a entrada de Jesus como o rei. Hosanas ao filho de Davi. Aqui se cumpre a profecia de Zacarias 9:9. Se quiser colocar, a gente vai ler. Se cumpre aqui, quando Jesus entra em Jerusalém, se cumpre a profecia de Zacarias 9:9. Bota aí, Júnior, para nós. Já? Vamos lá. Vocês podem ler aí, gente, para me ajudar. Bora fazer um negócio aqui hoje, assim, interativo. Vamos lá? Amém, glória a Deus. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, que eu já falei para vocês, é a última semana de Jesus vivo antes da sua morte. Então, ele é aclamado, Hosana ao filho de Davi, é aclamado rei.
Mas o povo queria aquele rei libertador daquele domínio político, daquele governo tirano, né? Do domínio de Roma. Então diz aqui, como é a característica desse rei? Como é que está escrito aqui? Rei justo e salvador, humilde. O povo queria um rei, era daquele mesmo violento, que viesse para brigar, que viesse para tirar eles do domínio de Roma. Mas veio aquele rei justo e salvador, humilde. Glória a Deus, esse é Jesus, o nosso rei, o rei da glória. Então, a gente está fazendo aqui esse panorama para chegar aonde a gente quer chegar, ok? Então, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias 9:9, ok? E demonstrando que é um rei manso, humilde, ok? E não um libertador político-militar, como muitos esperavam. Aqui em Mateus 21, e quem fechou a Bíblia agora fui eu, imagina. A pregadora fecha a Bíblia e na hora de precisar. Vamos continuar aqui com o nosso texto. Em Mateus 21, continuando essa caminhada de Jesus, tá? Mateus 21, nos versículos 12 e 13. O que é que vai acontecer? Entra Jesus como rei, manso, humilde, justo, glorioso. Amém? E ele vai para o templo. Jesus segue para o templo. Então, Jesus, entrando no templo, o que foi que ele fez? Expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, pois vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Nesse texto aqui, cumpre-se também a profecia. Bota aí, Júnior. Isaías 56, versículo 7 e Jeremias 7, 12. Ok? Eu vou abrir aqui, já está até aberto. Eu vou ler, tá bom, gente? Vocês acompanham aí pelo telão. Isaías 57, no versículo... Cadê o versículo? 56, desculpa. Isaías 56, versículo 7. Diz assim, também os levarei, olha aí, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então, se cumpre lá em Mateus, em Jesus, essa profecia. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Amém? Então, nós temos um rei justo, manso, humilde, um rei glorioso, todo-poderoso, e veio para cumprir como o Filho de Deus, o ungido, o Messias, aquele que tem autoridade divina. E ele entra no templo e ele diz, a minha casa será chamada a casa de oração. Lugar de santidade, lugar de temor, lugar de restauração, lugar de libertação. Você vê aqui, ele segue aqui, no Mateus 21, aberto o texto, Mateus 21. Ele segue, depois de purificar da casa de oração, de purificar do templo. O que é que vai acontecer no templo? Curas e milagres. Aí diz aqui, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Amém? Então o templo estava limpo, o templo estava purificado, ele expulsou os cambistas, ele derrubou as mesas, disse, a minha casa será chamada a casa de oração. Amém? Serve para nós aqui hoje, a casa do Senhor é casa de oração. Essa casa somos nós, amém? Então vamos lá. Então ele diz aqui que os curou. Agora veja, os líderes religiosos, que eram só hipócritas, religiosos, hipócritas, cumpridores da lei de Moisés, né, das tradições, eles eram melhores do que todo mundo era impuro, só eles eram puros, só eles eram santos, né? Faziam exclusão de pessoas. Jesus para eles era uma ameaça. Jesus para esses líderes religiosos era uma ameaça, porque eles viviam do templo, roubando no templo,
faziam negócio no templo, eles lucravam no templo. Então, quando Jesus faz tudo isso, limpa o templo, purifica, aí vem a bênção de Jesus sobre os doentes, cegos, coxos, e ele curando. Os principais sacerdotes, no versículo 15, e os escribas, vendo as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Aí eles vão contestar a autoridade de Jesus, né? Eles vão perguntar, ouves o que estão dizendo? Ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. E Jesus seguiu. E deixou eles lá, saiu da cidade para Betânia e foi dormir. No dia seguinte, na manhã seguinte, Jesus volta para Jerusalém e teve fome. Então, estou fazendo um panorama. O que acontece? Quando ele teve fome, passa por uma figueira. A figueira estava lá toda bonita, cheia de folhas. E o certo é que quando estava com folhas, era para estar também com frutos. Na estação, né? Só que não tinha. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. E diz, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O que é que Jesus quis mostrar para os discípulos? O poder da palavra, o poder da fé. E aí ele diz assim, e os discípulos, quando viram isso, no versículo 20, vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Ele limpa o templo, purifica o templo, faz curas no templo, ensina a lição de fé aqui para os seus discípulos. E disse, o que vocês pedirem, não duvidarem no seu coração, no vosso coração, crendo, recebereis. Rapaz, Jesus vai com a sua missão, com as suas palavras, com o seu ensino e com as suas obras. Jesus causava mais tensão naqueles religiosos, fariseus, hipócritas. E aí segue. O que acontece agora? Tendo Jesus chegado ao templo, no versículo 23, nós estamos fazendo esse panorama, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu, eu também vou fazer uma pergunta, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Aí Jesus pergunta para aqueles religiosos que estavam por aqui com Jesus, né? Porque diziam perder o status quo dele, né? Jesus para eles era uma ameaça. E Jesus diz assim, pergunta para eles, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí eles ficaram, agora, né? E agora? Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? Por que não acreditaste em João? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Olha, os caras estão no nó agora. Entenderam? Eles agora pensaram, mas se a gente disser, a gente tem que crer. Crer em João Batista, vai ter que crer também nesse Jesus. Porque João Batista foi aquele que veio antes de Jesus, o precursor, que disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E pregou e disse, raça de víboras, quando eles vinham, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então os principais sacerdotes aqui, os religiosos, eles tinham uma raiva muito grande de Jesus. Terrível o negócio. Tanto que levaram Jesus até a cruz, né? Enfim, a resposta de Jesus é maravilhosa. Aí ele diz assim, se dissermos dos homens é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. Não sabiam não, né? Sabiam, tudo bem. Aí Jesus, por sua vez, diz, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Simples assim, amém? Nem eu vos digo. O que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre a parábola, porque foi dentro desse contexto de tensão
como dizer assim, de tensão, de debate, de raiva, de confronto. Eles confrontaram a autoridade de Jesus, né? Confrontaram sobre o batismo de João, fingiram que não sabiam de nada, tal. É dentro desse contexto aí que Jesus vai agora apresentar para eles a parábola. E quando Jesus apresenta para eles a parábola, Jesus compara, fala de um pai e 2 filhos, e fala sobre a atitude daqueles 2 filhos. Um foi mandado fazer, ir para a vinha trabalhar, e disse, sim, senhor, mas não foi. Sim, senhor, porém não foi. Obediente? Não, né? Aí, dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas ele respondeu, não quero. Depois arrependido foi. Não quero também significa uma resposta grossa. Uma resposta que não é tão amorosa, tão respeitosa. Não quero. Uma resposta seca, que ele disse para o pai. Mas arrependido foi. Quer se mostrar aí? Os 2 filhos aqui, um é bom, aquele ali é bom, esse aqui é ruim. Não é nada disso. Não vai se tratar disso aqui. Vai se tratar o seguinte, Jesus quer, no final desse discurso, quando ele diz assim, qual dos 2 fez a vontade do Pai? É aí que Jesus quer pegar os fariseus, os hipócritas. E eles dizem, o segundo, eles avaliaram, né? Eles fizeram a avaliação, o segundo. Declarou Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Preceder é entrar primeiro, entendeu? É ir na frente. Eles precisaram ouvir isso. Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Eles se achavam melhores do que todo mundo. Eles tinham a religiosidade deles. Nós temos por Deus a Abraão, nosso pai é Abraão, e não sei o quê e tal. Vocês sabem toda essa história, né? Conhecimento a gente tem bastante. Mas aqui o Senhor confronta eles e diz, compara eles a esse primeiro filho, que era religioso. Sim, papai, tudo bem, eu vou. Só que viviam só de religiosidade, de máscara, de engano. Entenderam? Religiosos, hipócritas. Não cumpriam nada. Não se converteram. E é interessante você perceber, nós percebermos que esta última semana de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, antes da sua crucificação, morte e ressurreição, está a nos mostrar que Deus é tão misericordioso que nesse encontro deles aqui com Jesus ainda havia uma chance, né? Ainda havia uma possibilidade, mas eles se mantinham religiosos, se mantinham nas tradições, nos ritos mosaicos. Eles não precisavam de Jesus, do Filho de Deus. Rejeitaram. Não era Filho de Deus. Eles queriam de todas as maneiras pegar Jesus em alguma coisa. Sempre. Perseguição era total. Mas dizem as escrituras, por tudo que a gente conhece, eles eram conhecedores da lei, né? Eles eram praticantes, conhecedores de Deus, mas rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram o Messias. O que a gente quer dizer? Vai trabalhar na minha vinha? Sim, e não foi. Vai trabalhar na minha vinha? Não quero, mas depois foram. E esse aqui, não quero, mas depois arrependido foram, significa publicanos e meretrizes, que reconheceram o seu estado de pecado, seu estado de iniquidade, de maldades. Então, essa parte aqui que diz, daquele outro filho que diz, não quero, depois arrependido foi, Jesus está referindo a publicanos, que são os cobradores de impostos, que não eram queridos, porque eles extorquiam o povo. Vocês também conhecem a história, principalmente de Zaqueus, e do próprio Mateus, que era levita, cobrador de impostos. Mas Jesus veio para esse povo,
Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Publicanos e meretrizes, quando eles ouviram a pregação de João Batista, arrependam-se, 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 porque é chegada a vós o reino de Deus. Eles se arrependeram. Por isso que Jesus disse: publicanos e meretrizes estão precedendo vocês. Mas Jesus não fechou a porta para eles, tá? E quando a gente pega esse texto e traz para a nossa vida, porque a gente tem conhecimento de Jesus, sabemos que Ele é o nosso Deus, aqui dentro desse ambiente, a gente pode chamar também de casa de oração, nós o adoramos, nós erguemos as nossas mãos, fazemos os nossos atos religiosos, litúrgicos. Aí vem a pergunta também do pai: meu filho, vai trabalhar na minha vinha? Qual a resposta que você vai dar para o Senhor? Qual é a resposta que nós vamos ter para o Senhor? Os fariseus, os religiosos, os hipócritas, eles não precisaram de salvação, eles rejeitaram o Messias, embora conhecedores da lei, praticantes da lei de Moisés, de um Deus único, né? Eles acreditavam e tal. Mas não quiseram nada com Deus da vinha, com Jesus Cristo, Senhor. E nós, a pergunta é essa: qual filho você é? Aquele que o pai manda, que o pai dá uma palavra: meu filho vai trabalhar na minha vinha. Não sei, vai trabalhar no meu reino, vai me servir. Qual a nossa resposta para o Senhor hoje? Qual a nossa resposta para o Senhor? Os publicanos e fariseus eram hipócritas, eram religiosos, eram iníquos, só tinham interesse político e econômico, violadores do templo, porque roubavam o templo. Diz no texto que a gente lê. Nós lemos o texto de Jeremias 7. Eu vou ler aqui, só para a gente ter uma confirmação do que eu estou falando aqui da palavra. Jeremias 7, versículo 11. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Entendeu? Então o Senhor faz essas perguntas. Fez para o povo aqui e também faz para nós. Você tem ouvido a voz do Senhor? É interessante essa questão do arrependimento, quando aqui diz que aquele filho disse: eu não quero ir. Mas a ênfase nesse texto é o arrependimento. O arrependimento que os fariseus e religiosos não tiveram. Tiveram ainda a oportunidade naquela última semana de dizer: não, esse é o Messias, esse é o rei, esse é o ungido de Deus, esse é uma autoridade divina. Olha as obras que ele faz, olha os ensinos dele, olha a missão dele, como foi cumprida. As palavras dele foram cumpridas em ações, né? As palavras de Jesus foram cumpridas em ações. Quando fala aqui nesse arrependimento, daqueles que se reconhecem pecadores mesmo, como as meretrizes e os publicanos, é um arrependimento que causa dor. É um arrependimento muito profundo, muito sincero, das nossas maldades, das nossas mazelas, dos nossos pecados. É um arrependimento genuíno, não é um remorso. Arrependimento que você, eu entreguei a minha vida para Jesus, e a gente continua numa caminhada cristã, e a gente quer saber qual o lugar do arrependimento em meu coração e no seu. Como é o lugar de arrependimento na minha vida e na sua? Como é que está esse lugar de arrependimento na minha vida e na sua? Ou a gente fica se auto-justificando, como os hipócritas e fariseus que tinham justiça própria. Eles não precisavam de Deus, eles eram perfeitos, eles não gostavam de ser contestados. Tudo que eles queriam fazer era combater Jesus no seu ensino, nas suas palavras, e resistir.
tiveram oportunidade até o fim, mas não quiseram. E nós? A nossa conduta? Porque os fariseus, chega lá em Lucas 18, você vê lá em Lucas 18, versículo 9, a atitude de um fariseu. Só para você ter ideia. E nós? Será que muitas vezes nos comportamos também como um fariseu? Vamos ver aí, Lucas 18, versículo 9. Eu quero que vocês acompanhem a palavra comigo, por gentileza. Lucas 18, versículo 9. Porque aqui tem dois filhos, o que faz não vai e vai. O que diz que não vai, mas vai. Então, Lucas 18, versículo 9. Sabe o que diz? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Será que nós temos andado igual esse fariseu? A gente não precisa orar, a gente não precisa ler a Bíblia, a gente tem nossa justiça própria, a gente está de bem com Deus. O Senhor está nos olhando e dizendo, olha ali meu filho amado, em quem me compraz, olha ali meu filho amado, em quem me... Nós, olha ali minha filha amada, em quem me comprazo, só faz o que me agrada, está me obedecendo, está me servindo. Será que Deus pode olhar para nós e dizer? Mas aqui ele diz assim, os fariseus, o fariseu, a parábola de alguns que confiavam em quem? Em si mesmos. Lucas 18, versículo 9. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. E a gente tem que começar a pensar, será que eu também me comporto como um fariseu desse, né? Um religioso, que desprezo os outros porque eu acho que eu sou justa. Bate no peito assim, ó. Aí diz que aqui, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Você vê que está falando muito sobre oração? Com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, tudo quanto ganho. Estou bacana, estou legal, ó. O publicano, estando de pé, o publicano, o pecador, o cobrador de impostos, todo errado na vida, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador, ó Deus, ser propício a mim, pecador. A gente tem vivido esse tipo de vida? Nós temos tido esse tipo de vida de um arrependimento genuíno, verdadeiro, onde a gente se autoavalia, ao invés de a gente ter uma autojustiça, uma justiça própria, onde a gente se acha o mais santo, o mais espiritual, apontando o dedo para todos os irmãos, apontando na vida do outro. Será que temos sido assim? Ou nós temos sido como Jesus? Humildes, mansos, coração quebrantado, sem revide, quando era ultrajado, não ultrajava. Então, a gente vai fazer 3 perguntas em cima disso. Desse texto? Qual o tipo de arrependimento que nós estamos vivendo? Qual o tipo, o nível de obediência que nós estamos vivendo? 3 perguntas só, para a gente terminar. Qual o tipo de arrependimento? Qual o nível de arrependimento? Como é que está sendo o nosso arrependimento? Quando peca, não está nem aí? Quando ofende o irmão, não está nem aí? Quando ofende a esposa, não está nem aí? Quando diz uma palavra ruim com o vizinho, não está nem aí? Quando ofende o colega de trabalho, não está nem aí? Eu não vou lá, não. Ele que vem a mim, se quiser. Se quiser minha amizade, eu estou aqui. Se não, como é que tem sido o nosso comportamento? Como é que Cristo está em nós, e nós em Cristo, e vivemos para Ele, como Ele, para a glória dEle, porque tudo pertence a Ele, e nós temos que refletir a imagem dEle, a luz dEle tem que brilhar em nós, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, aleluia, e essa palavra está cortando a mim também, porque essa palavra estava os 2 filhos, aí pastor Marcelo
Marcelo ministrou na semana passada, eu não estava aqui. E aí ele disse, mamãe, é a senhora. Aí Nivaldo Natanael, a senhora que vai pregar. Eu disse, tá, diz que eu vou. Aí falei com o Nivaldo, dou conta de ir, posso ir? Pode. E aí foi essa palavra. O pai diz, vai. Sim, Senhor. Mas não vai. Quem somos nós? Aí a gente disse, não quero fazer nada da igreja, não quero fazer nada, não quero evangelizar, não quero jejuar, não quero orar, não quero adorar, não quero ter comunhão. Mas quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus e se avalia, e você tem uma convicção primeiro de que você tem um pai que fez tudo por você, você vai dizer isso para o seu pai? Não vou te servir, não. Não vou para vir coisa nenhuma, não. Não vou servir na igreja coisa nenhuma. Quem quiser que trabalhe sozinho, o pastor Natanael que faça. Ah, deixa só 3 lá fazendo que está bom demais. E você faz o quê? Quando você ouve a voz do pai, vai trabalhar na minha vinha. A vinha é minha, nossa, você é herdeiro. Irmãos, nós somos filhos de um grande Deus, um grande rei. Nós somos herdeiros dele, do Deus, do Pai, e co-herdeiros com Cristo, seu Filho amado, aleluia. Então, por que não adorá-lo? Por que não servi-lo? Por que não dispor a nossa vida para ele? Por que não ouvir a voz dele dizer como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente diz assim, eis-me aqui, envia a Vitória. Eis-me aqui, manda Júnior. Ah, manda Miriam, eu não tenho tempo. Ah, Senhor, manda o pastor Natanael, eu não tenho tempo. Então, temos que definir que tipo de filho que nós somos. Que tipo de arrependimento nós estamos vivendo. Porque a questão aqui nesse texto não é somente a obediência. Aqui fala sobre o arrependimento, que é a primeira coisa. O arrependimento precede a obediência. Certo? Entenderam? Primeiro vem o arrependimento. Se arrependeu e obedeceu. Amém? O arrependimento precede a obediência. Ok? Diz comigo, o arrependimento precede a obediência. Tá? E a obediência tem que ser irrestrita, verdadeira, ampla. Amém? Total. O exemplo de Cristo é que se humilhou, sendo o próprio Deus, foi obediente até a morte, morte de cruz. Fez tudo isso por nós. E nós, quando ouvimos a sua voz, vai pregar, vai ali curar, vai ali orar, vai ali visitar, vai ali levar uma cesta básica, vai ali levar uma ajuda para irmão tal. Essa voz não é de Deus. Essa voz não é de Deus. Eu acho que eu estou ouvindo coisas. Isso é a voz do meu próprio espírito humano. Amém. O seu espírito humano, ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando você ouvir essa voz, ouça. Deus está me mandando fazer tal coisa, eu vou. Amém? Então, essa palavra é para que nós possamos refletir nessa noite. Qual o tipo de filho que eu sou? O filho que diz, eu vou, mas é só de palavra? Lero, lero, mas não vai? Ah, papai, sim senhor, papai. Mas não vai. O outro diz, não vou não. Mas depois arrependido, não, papai, eu vou. Amém? Então, que tipo de arrependimento nós estamos vivendo? Que nível de obediência nós estamos vivendo? E que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Porque nós acabamos de ver que o nosso Deus, o qual nós dizemos que conhecemos, que é Jesus Cristo, que nesse texto de Mateus 21 se revela como o Messias prometido, como o Rei ungido, humilde, justo, tá? E como autoridade divina. É esse Jesus que nós adoramos, amém? É esse Jesus que nós estamos aqui na terra representando ele. Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador da parte do Pai, e ele vos guiará em tudo, aleluia. Então, se nós tivermos, eu e você tivermos essa convicção do Pai que nós temos, de que nós somos filhos de um Deus tremendo, um Deus todo-poderoso, um Deus que é dono de tudo, dono da vinha é ele, dono da terra, do mar. O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é do Senhor. Ah, mas Satanás é dono de quê? Tudo é do Senhor. Aleluia. Então, quando ouvir a voz dele, ouça, como o filho, que diz, eu não quero.
estou tão cansado e tal. Dá uma desculpa. Mas depois, arrependido, eu vou. Eu vou porque meu pai merece toda a honra e toda a glória. Eu vou porque meu pai merece toda a obediência, todo o temor, toda a gratidão, todo o amor. Tem um texto na Bíblia que vocês podem achar agora, se quiserem achar, que diz: o que é que o Senhor pede de ti, senão que o ames? Procura aí esse texto. Eu acho que é Miqueias. Que o ame, o sirva, amar e servir. Amar de boca, né? É igual os fariseus hipócritas, que esses odiavam Jesus, nem amavam, eles odiavam o Senhor. Mas nós não podemos ser assim. E outra coisa que esse texto nos chama a entender: toda ação nossa, tudo que nós fizermos em prol do reino de Deus, nós somos apenas servos humildes, amém? Humildes, servos humildes. Fizemos apenas o que deveríamos fazer. Ainda estamos devendo muito ao nosso Pai. Não é verdade? Leia aí, pastor Nathanael, achou? Leia, por favor, em voz alta. Isso. Miqueias. Abra aí, meus irmãos. Miqueias, por gentileza. Miqueias. Eu acho lindo esse texto. Miqueias 6, versículo 8. Olha que texto lindo. Personaliza essa palavra. Ouve essa voz. Ouve essa voz. Personaliza. Ele te declarou, ó homem, bota teu nome aí, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede de ti? O que é que o Senhor pede de mim? Que pratiques a justiça. Bora falando. Ames a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Os fariseus não faziam isso, não. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com Deus, não faziam. Eles davam o dízimo de tudo. Mas eu dou o dízimo de tudo. Do endro, do cominho, da pimenta do reino, sei lá mais o que fosse, né? Mas os principais preceitos da lei, amar, tal, eles negligenciavam tudo. Então é para a gente entender que tipo de evangelho eu estou vivendo, que tipo de arrependimento eu tenho no meu coração e que tipo de obediência eu tenho. Eu tenho ouvido a voz do Senhor? Ou eu tenho ouvido a voz dos inimigos? Eu tenho ouvido a voz estranha de pessoas que querem me tirar da fé, me tirar do caminho, me tirar da comunhão, me tirar da unidade, entorpecer a minha mente de coisas loucas, de conceitos errados, de filosofias vãs. Então, nós precisamos só ouvir a voz do Pai. Filho, eu quero que você vá trabalhar na minha vinha. Amém? Fica essa palavra para você hoje, para mim também. Filho, eu quero que você vá trabalhar na minha vinha. Você está sendo chamado nessa noite para trabalhar na vinha do Senhor. E Ele vai te sustentar de tudo. Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar ousadia, Ele vai te dar vigor, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai iluminar os olhos do seu coração, Ele vai te dar revelação, Ele vai cuidar de você em todos os detalhes. Ele é o supridor. Amém? Quando a gente sabe a dimensão deste Pai, que é o bom Pai celestial, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem dele. Tudo. Quando começou esse culto, eu digo, meu Deus, é divino, é maravilhoso. Porque tudo é para a glória dele. Lembra o texto que foi lido aqui com o pastor Nathanael? Romanos 11, 36? Tudo é para ele, por meio dele. Aleluia, amém? Esse é o Senhor que nós estamos servindo. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nos tira da cama, que abre o seu sol todo dia, derrama chuva, dá bênçãos para nós sem medida, cuida de nós. Enquanto você está dormindo, Ele está cuidando de você. É o guarda de Israel que não dormita nem tosqueneja. Ele cuida de você. Ele te disse aqui, Ele disse, se você tiver fé, o Senhor Jesus te falou para o Senhor, disse, se você tiver fé e não duvidar no seu coração, você vai dizer, ergue-te, monte, retira-te. Sai daqui para pular e vai sair, amém? Começa a fazer exercício que o Senhor já te ensinou. Começa a praticar aquilo que Ele já nos ensinou. Porque os fariseus, eles não eram praticantes das leis morais judaicas, a lei de Moisés, não queriam nada com a lei do Senhor. E a lei do Senhor diz o quê? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer isso aqui, a gente está de boa, né?
Então, a gente vai viver o evangelho do Senhor Jesus, entendendo que há uma voz de um pai que está nos chamando. Filha, filha, vai trabalhar na minha vinha? Filho, vai trabalhar na minha vinha. Fica essa palavra, que o Senhor Jesus nos dê entendimento, que o Senhor Jesus nos dê graça, sabedoria, que nós possamos perseverar no caminho do Senhor e permitir que o seu Espírito Santo, cada dia, purifique o nosso coração, nos enche de sabedoria, de graça, nos dê santidade, nos dê sabedoria no trato com as coisas de Deus, com as coisas do templo e com o nosso próximo. Amém? Porque o fariseu não tinha cuidado com o templo, não tinha cuidado nenhum com as coisas de Deus e nem tinha cuidado com o próximo. O próximo para eles era qualquer coisa. Eles eram justos, eles eram autossuficientes, eles não precisavam de nada. Mas nós precisamos, amém? Nós somos totalmente dependentes de Deus e do seu Espírito Santo. Que o Senhor esteja abençoando a sua igreja. Que o Senhor esteja redimindo, levantando, fortalecendo você, aumentando a fé do seu coração, amém? Aumentando, ampliando o seu conhecimento também, aprofundando a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus, amém? E lembre-se, a casa de Deus é casa de oração, é casa de manifestação de glória, é casa de manifestação de poder. Uma casa limpa, os milagres acontecem, amém? Uma igreja limpa, os milagres acontecem. Quero que você se levante e diga essa frase: um templo limpo, levante, um templo limpo pelo Senhor Jesus Cristo, os milagres acontecem. Amém, amados? Fala mais uma vez essa palavra: um templo limpo pelo Senhor Jesus Cristo, os milagres acontecem. Você pode glorificar Jesus agora? Aleluia. Te louvamos, Jesus. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Nós queremos ser aquele filho, Pai, que ouve a tua voz, que atende a voz do teu Espírito Santo, que anda, Pai, em profundo arrependimento todos os dias como estilo de vida. Aquele filho que quando peca tem profundo arrependimento, Senhor. Pai, nós queremos ser aqueles filhos e filhas que ouvem a voz do teu Espírito Santo e fica alerta, fica atento, fica, ó Deus, percebendo o mundo em que nós estamos vivendo e vivendo de acordo com a vontade do Pai. Porque a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Nós queremos viver segundo a tua palavra, Senhor. Nós queremos viver segundo os teus mandamentos, segundo os teus propósitos, segundo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Tu não tens filhos perfeitos, mas tu tens filhos que estão sendo aperfeiçoados pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Tu tens filhos que se quebrantam, tens filhos que são obedientes e tens filhos aqui neste lugar que estão com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Te glorificamos porque nós temos um rei ungido, um rei justo, santo, verdadeiro, fiel, o Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado na cruz em nosso lugar, derramou seu sangue precioso para nos purificar de toda maldade, de toda iniquidade, de todo pecado. Nós, como aqueles publicanos e meretrizes, reconhecemos que somos pecadores e fomos libertos, fomos curados, fomos transformados. Oh, Senhor, glórias ao teu santo nome. Te glorificamos, Jesus. Te glorificamos, Senhor. Queremos andar em novidade de vida, Senhor. Queremos andar segundo a tua palavra, Senhor. Queremos lançar as redes, como Pedro diz, segundo as tuas palavras. Segundo a tua palavra, nós lançaremos a rede. Segundo as tuas palavras, nós vamos trabalhar na vinha. Segundo a tua palavra, nós vamos te servir no reino. Oh, Jesus. Segundo a tua palavra, nós vamos orar mais. Segundo a tua palavra, nós vamos meditar mais na tua palavra, Senhor. Segundo a tua palavra, nós vamos gerar mais comunhão, ó Pai. Segundo a tua palavra, nós vamos perseverar na unidade, Senhor. Segundo a tua palavra, Pai, nós vamos obedecer ao Senhor em tudo e te servir e amar a justiça, e praticar a justiça, e amar a misericórdia, e viver para a honra e glória do teu nome, Senhor.
Que esta semana nós possamos refletir Cristo, manifestar Cristo, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, com nossas ações, com nossas palavras, com tudo que vier à mão, às nossas mãos para fazermos. O Senhor receba a glória, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor. Rei justo, todo-poderoso. Nosso Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quando o Senhor ressuscitou, disse: toda a autoridade te foi dada nos céus e na terra. E o Senhor nos deu uma ordem: vão, preguem, ensinem a minha palavra. E nós queremos, ó Deus, não viver mais só de palavras, mas de ações dentro do teu reino. E glorificar o teu nome, Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, aleluia. Pode sentar-se, irmãos. Por favor. Eu gostaria que você... Hoje algumas famílias não puderam estar presentes conosco, estão doentes. Vamos, durante a semana, estar orando pela pastora Joyce, está com dengue. Tá? Estão precisando das nossas orações. O nosso produtor, filmmaker, diretor está ajustando. Pense na pessoa que faz tudo. Oh, homem abençoado. Glória a Deus pela vida do Wagner. Amém? Eu vou sair daqui para só eles aparecerem. E nós queremos glorificar o Senhor. Porque Ele deu a nós, mães, o privilégio de termos filhos, de exercermos esse projeto e que vocês possam receber as mãezinhas que estão aqui, aquelas que vão assistir, que não puderam estar, mas que recebam com singeleza. E eu gostaria que aquelas que ainda não são mães sejam consoladas no Senhor, aquelas que perderam suas mães também sejam consoladas no Senhor, aquelas que têm o sonho de ser mães, recebam a bênção do Senhor, da fertilidade, tá? E possam viver em família, em nome de Jesus. Vou sair daqui. Estão preparados? Preparados? Sim. Mamãe, hoje é seu dia e eu vim aqui só pra te agradecer. Mesmo quando eu não sabia entender, você não desistiu. Quantas vezes abriu mão de tudo só pra me ver crescer. Me ensinou valores que o mundo não pode apagar. E mesmo quando eu erro o caminho, me ajuda a voltar. Mãe, tudo que eu sou nasceu do seu cuidar. Os meus passos, minhas escolhas, no meu jeito de ser, foi tudo você. Nos seus gestos eu entendi que amar é mais que falar. E nas noites em que eu chorei, sempre havia um abraço pra
que falar. E nas noites em que eu chorei, sempre havia um abraço pra me acalmar. Ai, que delícia! É tão bom! Gente, eu quase que eu ganhei mais uma filha, mas o João foi abraçar o pai. Ai, a Sofia veio abraçar o Wagner, porque a Rosane também tá dodói. Mas eu queria que todas as mães se levantassem para receber um abraço. Cadê as mamães? Então vamos nos abraçar, mamães. Vamos nos abraçar. E lá na frente vocês vão receber uma lembrancinha, tá? Do Ministério Infantil, da Igreja Batista Renovada. Não esqueçam de receber. Todo mundo dando um abraço na mamãe. Se a mamãe não tiver, dá no papai. Dá no vovô, dá na vovó. Tá? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, toda a sua família. Até mais. Mãezinhas, não saiam sem receber a lembrancinha de vocês aqui na frente, por favor. Aqui na frente, tirar foto. A lembrancinha, todo mundo receber a lembrancinha. Cadê? Fecha a porta do banheiro.